Olá a todos, meu nome é Anacleia. Estou aqui na Agathos Talk com a ilustre participação do pastor Steve McCoy. It's a pleasure to meet you. Welcome, bem-vindo. E também com o intérprete Ronaldo. E estamos aqui para entender melhor quem é Steve McCoy e o seu grande projeto chamado Small Circle. Então, gostaria de saber quem é o senhor, o que o senhor faz, para o público de casa poder conhecer um pouquinho da história de Steve McCoy. So I would like to understand and learn more about who Steve McCoy is. If you can tell us here and the audience at home who Steve is. Well, first of all, thank you so much for having us here. Primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui. And I just really love the work of Agathos. Eu amo o trabalho da Agathos. And I discovered that I have something in common with the president. E eu descobri que eu tenho algo em comum com o presidente da Agathos. I've been in ministry for 42 years. Que ele exactly the esteve same. no ministério por 42 anos e eu também. So I'm a pastor from the United States. Eu sou pastor dos Estados Unidos. I live in a city like Rio, which is on the shore of the ocean. Eu moro numa cidade como Rio, litorânea. It's called Sarasota, Florida. Sarasota, na Flórida. And I planted the church 18 years ago. Plantamos essa igreja 18 anos atrás. With my wife, com a minha Carrie. esposa. And my wife Carrie grew up on the mission field in northern Japan. E a minha esposa Carrie, ela cresceu como filha de missionários no norte do Japão. And it's on the same line as Siberia. E a mesma linha da Sibéria. Very brutal, very difficult winters. Muitos invernos brutais, muito frio. This is why we live in Florida. E por isso que nós moramos na Flórida. We planted the church 18 years ago with a very distinctive mission. O nome da igreja, por favor? The name of the church? Yeah, the name of the church is the 360 Church. A igreja se chama a Igreja 360. And that's an unusual name. Um nome estranho, né? But 360 is the number of degrees in a circle. Mas 360 é o número de graus num círculo. And the church is built on the concept of 3 different circles. E a igreja, ela é construída no conceito de 3 círculos diferentes. And these circles are in the relational dynamics that we see in Jesus' ministry. Simbolizam a dinâmica relacional que Jesus Cristo operou. We'll talk about that in a little bit. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. But we planted the church because of something that caught fire in my heart when I first became a Christian. E nós começamos a igreja por algo que queimou no meu coração quando eu me tornei cristão. I started studying piano when I was 6 years old. Eu estudei piano desde 6 anos de idade. And I took 25 years of piano lessons. E por 25 anos eu tive lições de piano. And so there was something that God was even using in the future what was happening from my past. E Deus estava usando, talvez já preparando o futuro com aquilo que estava acontecendo no meu passado. When you take a piano lesson, quando você é instruído numa aula de piano, there's only the teacher and the student. E existe apenas o professor e o estudante. So every week for 25 years. Então todas as semanas por 25 anos. This one-to-one eu tinha relationship. Essa interação de 1 a 1. Esse relacionamento. So when I became a Christian, então quando eu me tornei cristão, the pastor was from India. O pastor era da Índia. Convidou para morar no mesmo prédio de apartamentos que ele morava. And it's interesting, when I moved in, I discovered I was the only person in the entire building that was not from India. E eu logo descobri que naquele prédio inteiro eu era o único que não era indiano. And on the very first week that I moved into the apartment, na primeira semana que eu mudei para este apartamento, he said, "Well, please come to my apartment to have dinner with my wife and my 2 small children." Ele me convidou para ter o jantar na quinta-feira com a esposa e os filhos pequenos dele. And then after dinner, he said, "Would you like to go sit like we are at a table for 2?" E depois do jantar, ele me convidou para sentar à mesa a 2, como nós estamos aqui agora. And I said, "Oh, I'd love to." E eu agradeci e aceitei. And we would go into his small studio, his office, and we would have these conversations. E ali numa área de estúdio, uma área de escritório dele, ali nós tivemos várias conversas. And of course, as a new Christian, I had many questions.
E como um novo convertido, um novo cristão, eu tinha muitas questões. And when I became a Christian, I was very passionate. E quando me tornei um cristão, eu tinha muita paixão, muito entusiasmo. I would stand on the street corner. Eu ficaria nas esquinas da rua with a microphone com um microfone and a bag of Gospel of John books. E vários livros do livro de João, uma sacola cheia do livro de João. And I would preach the gospel. E eu pregaria ali o evangelho, even as a new Christian. Mesmo como um novo convertido. And because of my music, I got involved in the worship team. E pela minha música, eu também me envolvi no grupo de louvor. I was involved in Bible studies. Eu estava em grupos de estudo bíblico. But there was something unique about the time at the table for two. Mas há algo muito, muito peculiar sobre aquela mesa a dois. And he invited this pastor, his name was Titus. E esse pastor, o nome dele Titus. And he invited me back the next week. E ele me convidou a próxima semana. On a Thursday night. Na quinta-feira à noite novamente. And he invited me back again. Ele me convidou de novo na próxima quinta. E na próxima quinta. For 3 months. Por 3 meses. 6 months. Por 6 meses. A whole year. Um ano inteiro. A year and a half. Um ano e meio. Every Thursday night. Todas as quinta-feiras. To have a dinner with his family. Para ter um jantar com a família. And then go and to have some private time at a one-to-one. Ter um momento privativo ali entre dois. At the time, I didn't know that this was disciple making. E naquele momento eu não sabia que era um discipulado. But then I learned he is investing me in. Mas depois eu entendi Paul invested in Timothy. Que ele estava investindo em mim como Paulo investiu em Timóteo. It became a fire. E isso se tornou um fogo. To think, wow, this is such a great approach. E vendo que esse é um método tão importante, tão efetivo. But when I went to seminary, there was no discussion of this. Mas quando eu comecei a fazer o seminário, eu não via muitas discussões sobre isso. And when I graduated seminary, I served in a very large church. E quando eu saí do seminário de pastores, eu servi numa igreja muito grande. There were 5,000 church members. 5.000 membros a minha igreja. But nothing said about this Paul Timothy Mas nada disciple making. foi dito ou ensinado sobre esse Paulo Timóteo, essa interação de Paulo So it became like a burning fire. E isso se tornou uma chama dentro de mim. Why in the church culture do we have so many worship services? Por que na cultura de igreja nós temos tantos eventos, tantos cultos de adoração? And we have so many groups, tantos grupos which e eventos, are all wonderful, que são todos maravilhosos. And they're very critical and needed. Todos críticos e necessários. But where is this missing piece? Mas porém onde está essa chave que perdemos, essa peça que of one-to-one disciple making? Que é um a um, o discipulado de um a um. And so 18 years ago, 18 anos we planted a church. Atrás, nós começamos uma igreja. And to centralize disciple making at a table for two. E nós fizemos essa igreja o centro, esse discipulado de um a um. To be honest, I didn't know if it was going to be possible. E de fato eu não sabia se ia ser possível. Because the church in America, as well as the church culture around the world, porque a igreja nos Estados Unidos e talvez até ao redor do mundo is very programmatic. It has many activities. É muita programação, muitas atividades. But far too often, mas muitas vezes there's this missing piece. Está faltando essa peça. And so that is our passion. Essa é a nossa paixão. And to see churches experience this deeper level of disciple making. Para ver igrejas experienciar esse método mais profundo de discipulado. And that's the road that has led us here today. Esse é o caminho que nos trouxe aqui hoje. Perfeito. Agradeço muito pela essa colaboração. Thank you so much for this collaboration and sharing. Sim, e primeiramente já entramos em um assunto que é o que vamos tratar aqui. And we already got into a topic that we're going to talk about today. Projeto Small Circle do Steve McCoy. The Project Small Circle of Steve McCoy. Mas primeiramente, para o público ter uma noção, eu gostaria de contextualizar o que o senhor é hoje, o que representa para a sociedade. But so the audience can have a general idea of what that is. What does that represent for you? What is small group for you? What is small circle for you? Como você é conhecido? And how are you known for this? So we think in terms in the church culture
as in terms of circles. Nós pensamos sobre a cultura da igreja, nós podemos pensar em vários círculos. And these circles are like relational dynamics. E esses círculos são todos dinâmicas de relacionamento. We have a big circle, Nós which temos means círculo muito grande, typically worship que gathering. pode ser o culto de adoração. We have the mid circle, Podemos ter o círculo médio, which is typically groups of some que kind. pode ser pequenos grupos de algum These are modo. perhaps Bible Pode studies, ser o estudo bíblico, their classes, talvez as classes, maybe their home groups, talvez nos cultos all nos different lares, as varieties of células, the big circle. e algumas variedades mid-circle. desse círculo maior. And but then we have the small circle, which is representative one-to-one. Porém, também temos o pequeno círculo, que So- é representado de 1 a 1. So when you look at the ministry of Jesus, Quando nós vemos o ministério de Jesus, it's interesting that we see all three of those circles. é interessante que nós vemos todos esses círculos no ministério de Cristo. But often we overlook that last circle, Mas that às small circle. vezes, despercebidos, nós não percebemos esse pequeno círculo. So Jesus obviously had the big circle, he had the crowds, Jesus, obviamente, tinha o grande círculo, tinha todas as multidões, and then he had different sizes of the mid circle. e ele tinha alguns tamanhos diferentes dos círculos médios. You remember Jesus sent out 72? Podemos lembrar dos 72 que ele enviou, Of course, that was smaller than the thousands. talvez menor do que os milhares. And then his main focus was 12. Talvez o foco principal dele era os But then he 12. had three. Então depois ele tinha He had 3, Peter, James, and John. Pedro, Tiago e João. But then Jesus had this small circle. Mas também ele tinha o círculo And he had pequeno. this deeper relationship with John. Ele tinha esse relacionamento mais profundo com João. And it's very interesting when you study the life of John. E é muito interessante quando você estuda a vida de João. For example, John is the only disciple that says, I'm the disciple that Jesus loved. João é o único que diz, eu sou o discípulo que Jesus ama. Of course, Jesus loved all Claro the que disciples. Jesus amava todos os discípulos. But he said, we have a deeper relationship. Mas ele tinha um relacionamento mais profundo com Cristo, You know, vindo so dele mesmo. When Matthew begins to write his gospel, E quando Mateus começa a it escrever has o Evangelho, a Jewish angle. e pelo ângulo judaico, His genealogy takes us back to Matthew. Takes us back to Abraham. Genealogia dele leva ele até Abraão, And Luke is showing us a different angle. e Lucas mostra outro He ângulo takes ainda us back to Adam. e nos traz também de volta a Adão. Mark is showing us the servant side of Marcos Jesus. nos mostra o servidor, So o servo que é o he Senhor has Jesus, no genealogy. e não tem genealogia nenhuma. But John Mas takes us João into eternity past. Nos leva para além da It's eternidade. much deeper. É muito mais profundo. So John was given by Jesus this perspective of João foi eternity dado past. por Cristo essa perspectiva da And he eternidade. also gives us eternity future. E nos dá esse futuro eterno. John was given the gift of writing the book of Revelation. João foi dado a dádiva de escrever Apocalipse. John was the only one that gave us the names like Good Shepherd and the Living Water. Bom Pastor, Águas Vivas. João que colocou este nome, que nomeou These Cristo names com esses only nomes. came from John. Todos esses nomes vieram de João. And then it even gets more interesting. E ainda se torna mais interessante essa You história. remember at the crucifixion, all the disciples scattered. Você lembra na crucificação, todos se espalharam. It was only John who came back. Apenas João voltou. It was Jesus' best friend. João era o melhor amigo de Jesus. From the cross, Jesus should have given his care of the mother to his half brother. Pela cruz ali, ele deveria ter dado o cuidado da cruz pelo seu meio-irmão. But he looked at John and said, "Take care of my mom." A responsabilidade da mãe. Porém, ele deu a responsabilidade de cuidar da mãe dele, em vez para o meio-irmão, deu para João, para cuidar da minha mãe. Por favor, João, cuida da minha mãe. And I think that even the other disciples knew about John. E eu acho que os outros discípulos sabiam isso de João. Because at the Last Supper in John's Gospel, Porque na última ceia, no Evangelho de João, when Jesus revealed that someone was going to betray him, quando Jesus revela que alguém ia o trair, the other gospel writers say, "Who is it?" os outros Or is it evangelhos perguntam quem é, quem será, ou será que sou eu?
John didn't ask that question. João não faz essa pergunta. In fact, Peter leans over to John E de fato, Pedro and se inclina a João he whispers to him, e ele sussurra. ask Jesus who it was. Pergunta a Jesus quem é. So even Peter, Então, one of the até close Pedro, um disciples, dos mais próximos understood that there was a discípulos, relationship with entendia que existia um relacionamento especial entre João e So Jesus. here's what we see. Então, olha o que nós vemos. Jesus is teaching us we need all kinds of relationships. Jesus está nos ensinando que nós precisamos de todos os tipos de And relacionamentos. so we see that he had crowd relationships Então, nós vemos que eles tinham relacionamentos entre multidões, and group em relationships. grupos, relacionamentos em grupos, But he had John. mas ele também tinha João. And this is the relationship that we see often the greatest life change. E esse tipo de relacionamento é onde So, nós vemos e presenciamos maior transformação de This is vida. the heart of the small circle. Então, isso é o coração How do we get to that do Jesus-John pequeno círculo. relationship? Como chegar nesse relacionamento de João e Cristo. Perfeito. É tão Perfect. lindo entender It's so beautiful como to o understand Senhor criou esse how you projeto, create né, this project baseado na palavra de Deus. based in the Word of God. E podemos ver como Deus faz nos simples. And we can see how God does through the simple. E a intimidade, eu percebo que é algo muito recorrente, né? And the intimacy, and I can see and feel the intimacy that you have with that work. E então, sobre esse projeto, Steve, eu gostaria de saber... So about this work. Eu soube, na verdade, eu queria inclusive saber um pouco mais sobre você, que é um fruto de uma visão de Deus. As I know, this project is a fruit of a vision of God in your life. E eu gostaria de saber melhor, se o senhor poderia nos contar como aconteceu isso, como foi essa visão. And how did you come about this vision of Small Circle? Yeah. The vision came through confusion A visão veio através de confusão. because in the church culture we have Porque many strategies Na cultura da igreja, nós temos várias estratégias and a lot of intentionality. e muita intenção até. So if you think about the typical church service, Quando nós pensamos sobre o culto normal, we have strategized towards children's ministry, temos estratégia com o ministério de towards crianças, youth ministry, de adolescentes e jovens, toward preparing a sermon to preach, preparando a pregação, for the worship ministry. a adoração, um momento de louvor. There's a lot of Tem intentionality. muita intenção em tudo isso. We have intentionality in Bible studies and Temos groups. muitas intenções em organizar o estudo bíblico e pequenos grupos. But there's very little strategy Mas towards this one-to-one disciple making. Mas existe muita pouca estratégia e intenção nesse um-a-um discipulado. So Discipular de um. when I was with Pastor Titus, E quando eu estive com o pastor Titus, I was thinking to myself, wow, these Christians have a great strategy. e eu pensei para mim mesmo, poxa, esses cristãos têm uma estratégia excelente. They have worship Eles services, têm adoração, they louvor, have groups, têm grupos pequenos, but then they have this one-to-one. e eles têm esse um-a-um aqui. But as I mentioned, when I went to seminary and served in these churches, it was not there. Mas como eu mencionei, eu fui para o seminário, depois outras igrejas, e eu não vi isso se repetindo. So we began to pray. Então começamos a orar. Could it be possible Poderia ser that we possível could have a que strategy possamos ter uma where estratégia everyday people could onde get involved? todas as pessoas, todo o rebanho possa se envolver. That's the key to this movement, Essa é a chave para este movimento. because sometimes pastors believe that the role of disciple making is all on them. Porque às vezes os pastores pensam que a regra é só com eles de discipular. But Jesus used ordinary people. Mas Jesus usou pessoas normais. And if you look at history, E se você vê a história, any great movement, qualquer grande any movimento, great revolution, qualquer grande revolução, it included the common people. incluiu a pessoa normal. And so our goal at the small circle is to bring the necessary equipment Então, o nosso objetivo é trazer, equipar suficientemente for everyday aquilo que é people necessário para as pessoas do dia a dia, pessoas normais na igreja, to fulfill the Great Commission. para executarem esse grande chamado. That Great comando. Commission was not just for leaders, O grande chamado não foi só para os grandes líderes, but for every Christ follower Mas to para disciple todos others. aqueles que seguem a Jesus e são discípulos de Jesus.
Yeah. So the vision was born in like, why don't we do this more? Então a visão foi daí. Por que não fazer isso mais? And then how do we accomplish E como que fazemos isso? Entendi. E então com esse projeto de Small Circle, So with this project, Small Circle, entendemos que tem uma questão dos discipulados e intimidade em relação de relacionamento. so the activities of discipleship and this relationship. E eu gostaria de saber em comparação com os outros discipulados, né, que existem no Brasil afora. And I'd like to know about the other discipleship programs that we might have here in Brazil even. Em outros países And também, como in other nos countries Estados even, Unidos. like the United States. Eu gostaria de saber quais são as diferenças de os outros projetos mais para o Small Circle. What is the difference between other discipleship programs and the Small Circle method? Yeah, that's a great question. Uma pergunta muito boa. Obrigada. I think in two areas. Eu penso em duas áreas. First of all, Primeiramente, in the United States and around the nos world, Estados Unidos e ao redor do mundo, we find that people, leaders, pastors, think of discipleship in terms of group settings. nós percebemos que pastores, líderes e pessoas em comum pensam em discipulado como um pequeno grupo. And I always am very careful to say we love groups. E eu tenho muito cuidado em dizer isso porque nós amamos grupos. In Nós my church, we have about 30 to 35 groups. E na nossa igreja mesmo nós temos mais de 35 grupos. But we understand that the relationships in a group will only go so deep. Porém, nós entendemos também que os relacionamentos em grupo vai apenas até uma superfície, até um certo nível. And many people, even most people, it's difficult for them to be completely transparent in a group setting. E muitas pessoas, a gente observa que muitos de nós temos dificuldade em nos abrir e sentir confortável num ambiente de grupo. So it's one distinction is to get down to that Paul, Timothy, David, Jonathan level. Então a primeira distinção é essa Paulo, Timóteo, Davi, Jonathan, esse relacionamento íntimo de um a um. When we go around the world and in different places, Quando nós viajamos ao redor do mundo, I always ask, how many of you are using only two circles in your strategy? Worship services and groups. quantos de vocês apenas estão usando esses dois maiores círculos, né? O grupo, né? O culto normal de adoração e de louvor e os grupos pequenos. And I would say about 98% of the people. Eu diria 98% das vezes. But they recognize. Porém, eles reconhecem that there's something missing. Que há algo que está faltando. Pastors are discouraged. Pastores estão descorajados. They're not seeing the life change. Eles não estão vendo a transformação de vida. And because we don't see the life change, we don't see the impact on the kingdom. Então nós não vemos a transformação de vidas, então nós não vemos o impacto no reino do Senhor. So I would say they're starving. Então eles estão famintos. For something that gets deeper. Por algo que possa chegar a ser mais profundo. So the first distinction is to get to this one-to-one level. Então a primeira distinção é chegar nesse ponto de reconhecimento. The second distinction is time. E a segunda distinção do programa é o tempo. In my relationship with Pastor Titus as a new Christian, com meu relacionamento, por exemplo, com o pastor Titus como um novo convertido, I noticed that something happened in the relationship about 6 months after 6 months. Eu observei que algo no relacionamento mudou após 6 meses. It didn't happen in 6 weeks. Não aconteceu em 6 semanas. It didn't happen in 3 months. Não aconteceu em 3 meses. It was 6 months. Mas foi 6 meses. Of meeting every week. E de encontros semanais. At this table for two. Nessa mesa a 2. And this is what I noticed. E algo eu observei. After 6 months. Depois de 6 meses. I felt safe. Eu me senti seguro. I felt that that he had earned my trust. Eu senti que ele conquistou a minha confiança. And that I could open up. E que eu poderia então abrir. And there are 2 Bible verses that I think are critical. Tem 2 versículos bíblicos que eu acho que é crítico.
fishermen, when they're trying to catch a particular fish, Pescadores, quando eles querem pescar Like, peixe específico, like tuna, por exemplo, um atum, you can't catch a tuna when you're on the fishing pier. você não consegue ali só do pier, né, You have da to orla do mar. you have to go way in the ocean, Você tem que ir bem profundamente and you have to get no deep oceano, enough e tem que ser bem profundo a isca where the tuna live. onde os atuns ali vivem. And I believe that life change is the same. E eu acho que a mudança de vida, a transformação de vida é a mesma That coisa. You have to have enough time Você tem que ter tempo to suficiente get deep enough para chegar profundamente o to reach suficiente this beautiful treasure para chegar nesse tesouro lindo of safeness and de relationship. segurança nesse relacionamento. And then two things can E happen. duas coisas podem acontecer. Ephesians 4:15 Efésios 4:15, says that we speak the truth in love, nós pregamos o amor, a verdade em so amor, that in all things para que em todas as coisas we mature nós podemos we nos grow amadurecer, up. crescer in Christ. em Cristo. But it takes time Mas leva tempo for a person to feel comfortable in saying, "Hey, I've noticed para uma something." pessoa dizer, poxa, eu noto algo em você. And can we change that? Podemos mudar isso, talvez? And the second Bible verse E o is segundo James versículo- 5:16. Sorry? James 5:16. Tiago 5,16. Confess your sins to one another, Confesse o seu pecado um ao outro, that you might be healed. para que você possa sarar. So I've been a Christian for over 40 years. Então eu sou um cristão há 40 I'm anos. still not confessing my sins in a group, Eu ainda não estou confessando os meus pecados num grupo, but with a safe relationship, porém num relacionamento seguro. and we can begin to say, "I'm really struggling with Eu something," posso dizer, eu estou com um desafio. and Eu then you estou... have someone to walk with you. E And daí você tem alguém que possa listen to caminhar you. contigo. so our main tool in Small Circle A nossa ferramenta maior no pequeno círculo, takes no about small a circle, year and 3 months demora mais ou menos 1 ano e 3 meses, at minimum. mínimo. And sometimes, typically for me, it's 2 years. Talvez para mim demoraria 2 anos, And it takes that time mas leva esse tempo to catch the big fish. para, né, buscar esses peixes grandes. And so that's a distinction. Então essa é uma distinção. That we, in a very fast-paced Que culture, Nós nessa cultura muito ligeira e rápida, that we want to slow que down. nós precisamos entender, You que know, precisamos ir mais lento. We are on this side of the Industrial Revolution. Nós já estamos desse lado, né, da Revolução Industrial. And the Industrial Revolution was, how do we create more things faster? A Revolução Industrial era como fazer coisas mais rapidamente. And the church is acting in the same way E a as the igreja Industrial Revolution. está agindo da mesma forma que essa Revolução Industrial. How can we grow bigger and bigger Como que possamos crescer maior e maior? when we should be asking, how do we grow deeper and E a deeper? pergunta deve ser como que devemos crescer mais The profundamente. church asks, how can we go faster and faster? E as igrejas às vezes perguntam como que possamos ir mais rapidamente, But mais like rápido. when we saw Jesus with the woman at the Samaritan woman, Mas como nós vimos Jesus ao poço com a mulher samaritana, how do we slow down como que nós and have conversations? paramos um pouco e temos uma conversação e vamos mais devagar? I think in terms of one-to-one discipleship, Eu penso muito nesses termos de 1 a 1, more esse like- discipulado. more like farming Eu penso mais em termos de agricultura than a factory. do que uma indústria, do que uma Farming fábrica. takes time, Né, a agricultura, né, leva tempo, but factories make things very mas a fast. fábrica produz coisas muito So rápido. getting to a one-to-one level Então, primeiramente, 1 a 1, esse nível and de taking time intimidade, to grow deep. e investindo esse tempo para crescer profundamente. And with those two things, E com essas duas we're coisas, seeing life change around the globe você está vendo vidas transformando ao redor do that globo, has been unparalleled. que tem sido algo que eu nunca presenciei, nunca vi antes. Inclusive, falando exatamente sobre isso, enquanto vocês estavam falando, eu refleti. Including as you were talking, I was reflecting. Hoje em dia, nós Today, temos uma população jovem, We have a inclusive, youth
A great population of youth. Sim, e com a tecnologia tão desenvolvida, tudo é instantâneo, simultâneo. With technology, everything is instant and simultaneously. Yes. E isso afeta muito o nosso psicológico, a forma que nos relacionamos And entre si. this affects our emotions, and it affects the way we relate to one another. Sim, e com esse seu projeto Small Circle, a gente para sair um pouco da rotina rápida, acelerada. And with this project, Small Circle, I can understand that we might stop this quick and fast-paced routine of life. E parar, respirar, And- entender o nosso propósito. And E to é stop. exatamente isso que eu gostaria de saber. And to stop and breathe and understand our purpose. Yes. E é exatamente isso que eu gostaria de saber. Como está sendo essa desenvoltura do Small Circle, tanto com pessoas mais velhas, mas também com jovens nas igrejas? And my question to you is, how has that been the experience for not only the older generation, but specifically the youth using the tools? This has been one of the most exciting things. É uma das coisas mais excitantes. And you bring up such a critical issue. Você traz um assunto, um problema muito crítico. In our trainings, we show charts. Nos nossos treinamentos nós temos alguns gráficos Those charts are all about teenagers. e falam muito de jovens. And the charts begin, there's a line that, a vertical line that represents 2007. E tem uma linha vertical que representa 2007. 2007 was when the first iPhone was released. E foi quando o primeiro iPhone foi lançado. And so we track the patterns, the behaviors of teenagers before 2007 and after 2007. Então nós acompanhamos ali os hábitos e atitudes dos jovens antes de 2007 e depois de 2007. And so we are looking at their sleep habits. Nós estamos vendo ali os hábitos de dormir e de descanso And we're looking at their everyday habits. e as atitudes diárias, os habituais. But we're looking at their relationships. Mas também nós estamos estudando, vendo os relacionamentos. They're getting far desses less jovens. sleep. Eles estão dormindo muito menos. They're going outside far less. Eles estão saindo muito menos. But they are far more lonely E eles estão muito mais sozinhos, than they have ever solitários, been. do que antes, And so antes. when we see them not being with other friends after 2007, it's the same. Quando nós vemos e observamos que eles não passaram mais tempo tanto com amigos depois de 2007. I have two sons. Eu tenho 2 filhos, They're 20 and 21 years old. 20 e 21 anos. They are what we call digital natives. Então eles é o que nós chamamos de nativos digitais. They were born right around the time of the release of the Eles phones. nasceram mais ou menos nessa época do lançamento do iPhone. And so over and over at nighttime, put down the Então, phone. quantas vezes, repetidamente, And tira o telefone à noite, sai do for me telefone, as vai descansar. a child, I played outside a lot. Eu, como criança, eu brinquei muito lá And my fora. mother would have to say, come Minha mãe inside. tinha que brigar comigo para mim voltar para dentro de casa. Now it's opposite. Hoje é o contrário. Now we have to say, go Hoje nós outside. temos que brigar para as Go crianças hang saírem. with some friends. Vai brincar com alguns amigos. So what we've seen Então, o que nós vimos? is a complete uprising of the youth with disciple making. Então, nós vimos esse crescimento entre os jovens em respeito ao discipulado. Recently, we were in the Middle East, in Jordan, Recentemente estávamos na Jordânia, no Oriente Médio, and we interviewed 18-year-old, 19-year-old e teenagers. entrevistamos jovens de 18, 19, 20 anos. And someone had invested in them in discipleship. E alguém que investiu neles através do And now discipulado. they are investing in younger people than E them. agora eles mesmos estão investindo em jovens ainda mais jovens adolescentes. 2 months Na ago, geração deles. there was a conference in Cuba. 2 meses atrás, tivemos uma conferência em Cuba. We had over 150 youth Tivemos mais de 150 jovens who were there only for one-to-one disciple que making. estavam ali apenas pelo discipulado de 1 a 1.
So we believe that God can use technology. Então nós acreditamos que Deus pode usar a And tecnologia. so we have put we have a mobile app for our tools Então também para as nossas ferramentas nós temos um aplicativo to speak the native language para falar a of the língua youth. nativa dos jovens. And I think as of this Friday, E eu acho que a partir de sexta agora, we amanhã, will now have the Brazilian Portuguese in the app. no aplicativo nós vamos ter o português brasileiro também implementado. Yeah. Sim, inclusive, referente ao Brasil, inclusive nessa entrevista nós queremos divulgar esse projeto tão maravilhoso para os brasileiros, porque é uma coisa nova aqui no Brasil. In this interview, we also want to showcase that app and advertise so other people can use here in Brazil too, the app. E eu gostaria de saber agora, a partir de sexta-feira, dia 21 de janeiro, o senhor vai apresentar um workshop para os brasileiros, acredito que mais de 200 líderes, né, de diversos segmentos. E eu entendo que você, I understand that you will be meeting with over 200 leaders to implement and teach about this method and also the tools that we're talking about. Eu gostaria de saber como está a sua expectativa de trazer esse projeto, esse propósito para o público brasileiro. And I would like to know what is your expectation as you bring this proposal and this method to the Brazilian people. I would say at the essence, at the core, Na essência e no centro, we are hoping to change the culture of a church a esperança é de fato mudar a cultura da igreja. from being more consumeristic A cultura de ser mais or consumidor being more programmatic, having too many programs, ou apenas ser muito voltada a programas, to having cultures of disciple making. mas ter a cultura de discipulado. Now, this is there's more to this. É claro que existe mais para essa visão, essa implementação. For example, we're aiming for multiple generations of disciple making. Por exemplo, o nosso foco é várias gerações de discipulado. In 2 Timothy 2:2, it's the primary disciple Segundo making Timóteo 2:2, verse. o primeiro versículo aí talvez de discípulo. And there are 4 generations of disciple making in that verse. Naquele versículo existe 4 gerações de discipulado acontecendo naquele versículo. Paul is the first generation. Paulo, a primeira geração, He's speaking to Timothy, the second e ele está generation. falando com Timóteo, a segunda geração. He says, invest what I'm giving to you to a third generation, to faithful men, E avance isso para outros homens fiéis, a terceira geração, so that they in turn can invest in a fourth para que generation. eles então possam gerar e investir na quarta geração. So Paul says to Timothy, Então Paulo diz commit these things to faithful men, a Timóteo, leva isso a homens fiéis so that they in turn can teach others. para que eles também possam ensinar outros. We're not interested in creating just a culture of learning. Nós não queremos apenas uma cultura apenas educacional, apenas aprender algo. Because our church culture is already that. Porque a nossa cultura de igreja já faz isso. There's a lot of information, a lot of great Já tem information. muita informação maravilhosa que nós recebemos. And we learn in our worship E services. nós aprendemos em todo, no culto de adoração, We learn in nos grupos. we learn in our Bible studies. Nós aprendemos nos estudos bíblicos. But we're trying to create a culture of multiplying. Mas nós queremos criar uma cultura de multiplicação. And this is what Paul's saying. What I'm giving you, I want you to give to others. O que Paulo está dizendo, o que eu apresentei a vós, eu quero que vocês apresentem a outros. And so once a church begins to reach that fourth generation, that means I disciple someone who disciples someone who disciples someone. Quando a verdade alcança essa quarta geração, como eu discipulei alguém que discipulou outra pessoa e assim em diante, You begin to sense in that church, this is a culture of você discipleship. começa a sentir e ver nessa igreja And not que de just a fato é uma program. cultura e não é um programa. Yeah. And so our church, Então a nossa where I'm the igreja, pastor, onde eu sou o pastor, nossa we are igreja now local, reaching our 7th nós generation. já estamos na 7ª geração de We discipulado. have more than 200 people in our church sitting at a table for Nós 2. temos no mínimo 200 pessoas na nossa igreja And- sentando nessa mesa de 1 a 1, de 2, mesa de 2. I can tell you as a pastor, it's so rewarding Eu posso dizer como um pastor, é
tão gratificante. To know that the work does not rest on my Para shoulders saber que o alone, trabalho não está apenas nos meus ombros, but that responsibility is now in the people's hands. mas essa responsabilidade está na mão de todos. And every Sunday in our worship services, Todo domingo no nosso culto de adoração, we put on the screen pictures of those who are in discipleship. nós mostramos as fotos desse discipulado de And our um, church celebrates those. e a nossa igreja celebra And so esses it's discipulados. very, very exciting to see that. So we're trying to create these cultures of disciple making. Nós queremos criar essas culturas, a cultura de discipulado. And then there's one final step. E tem um passo final. We now have churches around the world Nós temos agora igrejas ao redor do that are mundo not only experiencing generations of disciple making in their own church, que não apenas estão experimentando gerações de discipulado nas suas próprias igrejas, but we have training equipment to help them train other churches. mas nós temos materiais de treinamento para ajudar essas igrejas a equipar e ajudar outras igrejas. And that's where it gets Nessas really regiões. exciting for a church. E daí se torna muito animador para uma I igreja. think at the very essence of it, E a essência de tudo. Jesus said, when you lose your life, Jesus fala, quando você perder a sua vida, you find it. você acha lá. And what we're seeing around the world, E o que nós estamos vendo ao redor do mundo, churches finding a new life, que a igreja está encontrando uma nova vida. with the pastor giving away the responsibility to everyday people, Dando essa responsabilidade, voltando essa responsabilidade para todos na igreja, and no then rebanho. churches giving it away to other E churches. essas igrejas dando novamente And e se doando para outras And igrejas. it brings the excitement that pastors have been looking for. E traz esse ânimo que muitos pastores estão em busca dele. Yeah. Isso. Olha, com essa dinâmica que o senhor está buscando, principalmente para seu workshop, With que vai this ser dynamic apresentado for this workshop tomorrow, amanhã, eu gostaria de saber, vai ser a primeira introdução do seu projeto Small Circle para os brasileiros. it's the first introduction of your workshop and method in Brazil, correct? Yes. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que o senhor diria para aqueles que estão começando esse ministério, né, de discipulado. O que o senhor diria, qual seria o conselho prático? In your opinion, for those that are just starting to practice and focus again in discipleship, what would be a practical advice you give to them? Two things. Duas coisas. Start small, Comece pequeno, think long. mas pense longo prazo. Too often we're expecting results too quickly. Muitas das vezes nós esperamos resultado muito rápido. So when we began in our church, Então, quando nós começamos a nossa I had igreja, 3 disciple makers only, eu tinha só 3 discipuladores, because I wanted to shepherd them. porque eu queria pastoreá-los. And so I met with the 3 disciple Então, makers, eu encontrava com esses 3 and I said, discipuladores hey, read through the first session, the content. e eu dizia para eles lerem através do primeiro And capítulo, o then primeiro when we conteúdo. met, I said, do you have any questions? E eu perguntava se tinha alguma questão, Is there anything confusing? alguma coisa confusa, Because this is what I was trying to do. porque o que eu estava tentando alcançar, fazer, In my observation over the many years, e a minha observação de muitos anos, the number one reason that everyday people do not disciple a razão número 1 que as pessoas normais da igreja não praticam o discipulado, it's not for a lack of understanding. não é pelo fato de não ter entendimento. People understand the Great Commission. It's very simple. As pessoas entendem esse grande comando de Cristo. It's not because of disobedience. Não é nem por causa da desobediência. They want to obey the Great Commission. Todos nós queremos obedecer esse grande But mandamento. the number one reason people don't disciple is that they lack confidence. Mas a primeira razão que eu acho é que eles faltam essa confiança. And I think pastors, we can forget that at times. E às vezes nós como pastores podemos esquecer isso às vezes. And so we're trying to say to everyday people, you can do this. Então nós estamos encorajando pessoas na igreja, você pode fazer isso. And our responsibility as pastors is in Ephesians 4. E nossa responsabilidade como pastores em Efésios 4, Equip God's people for the work of the ministry.
equipar as pessoas para o trabalho ministerial. So I met with these 3 disciple makers. Então eu encontrei com esses 3 discipuladores. I helped them understand how do you choose a disciple. E eu ajudei eles a entenderem como escolher um discípulo. Then I said, in the next 2 weeks, go do it. E nas próximas 2 semanas, vai e faça. And I was like pushing them in the swimming pool. E como empurrando eles dentro da piscina. And then they came back. E eles voltaram. And I was so curious, how was their first time? Muito curioso, eu perguntei como foi essa primeira vez. And keep in mind, these were everyday people. E mantenha isso em mente, eram pessoas normais. This was not my church staff. Não eram a staff da igreja, não eram os funcionários da igreja ou outros obreiros, outros pastores. They were so incredibly excited. E eles voltaram com tanta alegria, com tanto ânimo. And then I said, okay, let's do it one more time. Então vamos fazer novamente. And then come back and we'll meet. E vamos voltar e reunir. And then we did it a third time. E fizemos a terceira vez. And we come back and meet. E reunimos just novamente. So that I could see, are you doing okay? Para que eu possa acompanhar e ver se eles estavam indo bem. I think as pastors from Tamar's training, they go and start this. Então, como pastores, meu conselho, começando isso, the first step is often the most important step. Às vezes, nesse primeiro passo, às vezes é o passo mais importante. If we stumble on the first step, se a gente meio que desequilibrar no primeiro then the following passo, steps will stumble. Talvez os próximos passos também a gente vai tropeçar. So, start small. Então comece pequeno. And don't expect results too quickly. Não espere resultados tão imediatamente. And then we had a secret weapon. E também nós tivemos uma arma secreta. After these 3 disciple makers had, done this for 3 weeks. Depois desses 3 discipuladores fazerem isso por 3 semanas, I asked them to come up and speak to the church. Eu pedi que eles viessem no culto, durante o culto, e falassem à igreja. Because the church was expecting the pastor to speak about disciple making. Porque a igreja espera que o pastor fale sobre discipulado. But when they heard everyday people speak about their success. Mas quando eles ouviram das pessoas ali normais falando desse sucesso que eles tiveram. This is what they thought. Isso é o que eles pensaram. If they can do it, se eles podem fazer, I can do it. Eu também posso fazer. And then 3 turned into 6. Então 3 se tornou 6. 6 to 12. 6, 12. 12 to 24. 12, 24. And it was like a wildfire. E foi fogo descontrolado. So that's what I hope for. E é isso que eu espero. And that's the strategy we'd say for tomorrow. E a estratégia para amanhã. Eu entendo que a dinâmica que o senhor utiliza nesse projeto é quase como uma mamãe, como eu poderia dizer, pássaro, que ensina o seu filhinho a voar e quando voa... Yeah. As the dynamic as a mother bird that is teaching her young bird to fly. And once he does learn to fly, then it's by himself. Yes. Yes. Eu gostaria de saber se poderia compartilhar um depoimento, um testemunho que o senhor teve de líderes das igrejas que o senhor ajudou. And if you can maybe share maybe a testimony or a feedback from pastors that have been using the method. Yeah, it's a great question. Ótima pergunta. I had an interesting experience in Beirut. Eu tive uma experiência interessante em Beirut, em português. We were doing a 3-day training. Nós estávamos num treinamento de 3 dias. And 6 different men came and spoke to me privately. E 6 homens diferentes falaram comigo em privado, em particular. And they were all saying the same thing. E todos eles falaram a mesma coisa. They would whisper to me. E eles sussurravam para mim. Steve, this is not going to work in the Middle East. Steve, isso não vai funcionar aqui no Oriente Médio. And he said, in our culture in the Middle East, men are to be masculine. Nossa cultura é muito masculina aqui no Oriente Médio. And they're not going to open up and e nós não vamos abrir para o outro para ser tão transparente assim. And so just even the idea of getting to one-to-one is too much. E a ideia de 1 a 1 é muito pra gente. And I said, well, let me share some statistics with you from the United States. Posso compartilhar algumas estatísticas com você dos Estados Unidos? One statistic says that 93% of American men have no best friend.
Uma estatística mostra que 93% do homem americano não tem um melhor amigo. I read an article in a magazine called Psychology Today. Eu li um artigo numa revista que se chama Psicologia Hoje. And it stated that at the time of that writing, E dizia que no tempo daquele artigo, in the last 5 years, nos últimos 5 anos, 50% of women and men had formed no best friend relationship. 50% de homens e mulheres não tinham formado nenhum melhor amigo, nenhuma amizade mais próxima. In 2016, Em 2016, the political position over all of our health in the United States e a posição política sobre toda a organização de saúde dos Estados Unidos declared that the greatest risk to human health declarou que o maior risco para a saúde humana was not cancer or heart disease. não era doenças do coração ou câncer, It was isolation and mas era loneliness. isolação e estar solitário. There are governments around the world Existem governos ao redor do mundo that are creating political positions que estão criando posições políticas, inclusive, called Minister of Loneliness. Ministério do Solitário In India, na Índia, in the UK, na Inglaterra, in Japan. no Japão. So I explained to these men, Então eu expliquei para esses homens, this is not a cultural issue. isso não é um problema cultural. Whether it's in Lebanon Se é no or Líbano, in the United States se é nos Estados Unidos or in Brazil, ou no Brasil. this is a spiritual issue. Isso é um problema espiritual. Because in the Garden of Eden, Porque ali no Jardim do Éden, where Adam was experiencing intimacy with his wife e Adão estava com intimidade com a sua and esposa intimacy with e God, intimidade com Deus, that they broke that. eles quebraram aquilo. And so the very first thing that Adam did was to try to cover himself. E a primeira coisa que ele fez foi tentar se encobrir. And it's so interesting when God came into the garden E é muito interessante que Deus, quando ele veio ao jardim, that they hid. eles se esconderam. But if they had covered themselves, why would they need to hide? Mas se eles já tiveram cobriram eles mesmos, por que eles precisavam se esconder? Because they recognized that their covering was not sufficient. Porque eles entenderam que mesmo se encobrindo não era o suficiente. We have a lot of covering today. Nós temos muita cobertura hoje em dia. Social media is our greatest covering, A mídia social para nós é a maior cobertura que temos. where we present our best self E nós apresentamos o nosso melhor and we protect our worst self. e nós protegemos o nosso pior. And so Jesus prayed Então, Jesus in the Garden of Gethsemane, orou ali no Getsemane, and it's interesting that he was no jardim, that he was praying in one garden what was broken in another ele estava garden. orando. Interessante que ele orou em um jardim pelo que foi quebrado em outro. And in John 17 verse 20, E João 17, versículo 20, he begins to pray for future believers. ele começa a orar pelos futuros cristãos. And that includes us. E isso inclui nós também. That includes every person in Brazil. Inclui todas as pessoas no Brasil. It includes every person in Lebanon, Inclui todas as pessoas no Líbano in Africa, e na África. everyone around the world. Todo mundo ao redor do mundo. And he's speaking to the Father. E ele está falando ao And he Pai. says, Father, I pray that they will be one. E ele ora dizendo: Pai, eu oro que eles possam ser um. And sometimes people interpret that as unity. E às vezes a gente entende isso como uma unidade. Like tomorrow at our training, we have pastors from many denominations. Por exemplo, amanhã no nosso treinamento nós vamos ter pastores de várias denominações. We could say, oh, we've done that. Talvez a gente pode dizer, pô, Jesus, então nós fizemos isso, essa unidade. But Somos um. Jesus wasn't praying for a general unity. Mas Jesus não estava orando por uma unidade He was generalizada. praying that we have relational intimacy. Jesus estava orando para termos uma intimidade relacional. He said, Father, I pray that they will Pai, be one, Oro que eles possam ser um, just as you are in me and como I am in you. o Senhor é em mim e eu em ti. And then he says, I pray that they'll have intimacy with us. I pray that they'll be in us. E eu oro que eles possam ter intimidade conosco. And then the world will believe. E então o mundo irá crer. The world will not believe just because we say intelligent things.
O mundo não vai crer só porque nós falamos coisas interessantes e inteligentes. They have to see God in Eles us. precisam ver Deus em nós. And they have to see God not in just our behaviors, Eles precisam ver Deus não apenas nas nossas atitudes, but in